Bem, a gente parou no comecinho ali da dedução da fórmula de Frobenius. Então, deixa eu escrever aqui onde é que nós estávamos. Então, só para lembrar rapidamente, a gente vai propor um outro formato, né? Então, a gente vai supor que a nossa solução aqui, ela vai ter um pedaço que vai ser uma lei de potência e multiplicando essa lei de potência é uma função analítica. E por ser uma função analítica, é expansível em série, né? Então, a gente tem x menos x0 elevado a alfa, e aqui a gente tem soma de n0 a infinito a n x menos x0 elevado a n, o que dá finalmente a forma de Frobenius, que é isso aqui. Certo? A gente substitui isso na equação e obteve o seguinte. Essa equação aqui, P y' x menos x0 mais Q x menos x0 ao quadrado y igual a zero, né? E a gente substitui a forma de Frobenius e obtém isso aqui. Soma sobre m, de 0 até infinito. Aí a gente vai ter o primeiro termo, que vai ser aqui alfa mais m, alfa mais m menos 1. E deixa eu ver se eu boto aqui o AM. Certo? Aqui a gente tinha duas opções. Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. A gente vai fazer essa aqui que a gente estava antes. 0 até n. Aqui vai ficar pk e alfa mais m menos k. Deixa eu ver se está certo. Mais qk. E aqui a n menos k. Certo? Deixa eu ver se não tem nada errado. Tá. Então não precisava. Isso aqui tudo x menos x0, n mais alfa menos 2. E esse pedaço aqui a gente também pode escrever assim, ó. A gente pode fazer a soma de... Pode deixar a letra K mesmo, deixa eu botar n para a gente não confundir. Vai ficar de 0 até m. E aqui a gente vai fazer assim, aqui é m menos n, alfa, aqui já é m menos k, então esse cara aqui é n, mais q, n menos n, e aqui é n, certo? E aqui, né, essas duas fórmulas aqui são iguais, tá? São a mesma coisa. Tá certo? Isso aqui tá claro para todo mundo, pessoal? Lembra que na hora que a gente resolveu, a gente tinha assim, né? A gente tinha feito que m é igual a k mais n. Certo? A gente fez a soma em m agora, em vez de fazer de k, em k em m, né? E a gente pode resolver para k e a gente pode resolver para n. Se a gente resolve para n, a gente obtém a de cima. Se a gente resolve para k, a gente obtém a de baixo. Certo? Em algumas circunstâncias vai ser mais fácil pensar com a fórmula de cima e em algumas circunstâncias vai ser mais fácil pensar com a fórmula de baixo, tá? Se você quiser transformar uma na outra, basta você ver que para um m fixo, esse cara vai de 0 a m, esse cara também vai de 0 a m, tá certo? E vice-versa, se esse cara vai de 0 a m, esse cara também vai de 0 a m. Então você pode ver que ninguém se repete ali, é uma relação linear simples, então ambas as somas são de 0 a m, tá certo? Você pode inverter a ordem, começar de m decrescendo, mas é meio incomum, tá certo? E aí você vê aqui, né? Se é k, você substitui por m menos n, né? Por isso que é m menos n. E m menos k já é n, então já aparece n aqui. Então é bem fácil de transitar de uma para outra. A gente vai focar nesse formato aqui, que é onde, como está nas minhas notas, tá? Mas em qualquer momento vocês podem fazer, usar outro formato.
E aí? Bom, o que a gente fez quando a gente chegou numa fórmula similar usando o caso dos pontos ordinários, né? A gente percebeu que nessa soma aqui, ó, né, lembrando que aqui a gente vai igualar, isso aqui é igual a zero, né? Como essa expressão toda é igual a zero, a gente pode igualar termo a termo, né? Então, cada termo dentro da chave tem que ser zero independentemente, certo? Se eles têm que ser zero independentemente, significa que eu tenho agora essas infinitas e contáveis equações para esses coeficientes para eu resolver. Bom, para eu resolver essas equações, eu preciso, quer dizer, uma maneira de resolver essas equações é encontrar uma fórmula de recorrência, ou seja, quem é o A da frente e temos os A de trás, né? Já que a gente tem um começo que é o A0. Mas a gente tem um problema aqui, porque esse cara aqui vai ser 0, 1, 2, 3. E aqui eu vou ter assim, ó, eu vou ter K, vai somar de 0 a M, então uma hora eu vou ter K igual a M, ou seja, o A0 ele vai aparecer tanto aqui quanto aqui. O A1, né, quando o M for igual a 1, a mesma coisa. Aqui vai ser 1, quando o K for igual a 1 também, vai dar 1, vai dar 0, vai dar tudo aqui. Então eu tenho uma mistura aqui, eu não tenho uma maneira clara de botar os da frente e temos os de trás. O que a gente pode resolver de uma maneira bem simples, né? Basta a gente tirar um elemento dessa soma. A gente só não quer o elemento que bata com o mesmo valor daqui, certo? Ok. Que é K igual a 0, certo? Então basta, e nesse caso aqui a gente não quer o M igual, o N igual a M, tá certo? A gente não quer o N igual a M, então a gente pode ir até M menos 1 e a gente separa o termo da soma, ok? Então vai ficar assim. Eu já vou botar só o termo da chave, tá? Termo a termo, então vai ficar assim, alfa mais M menos 1, AM, certo? Aí eu vou separar o termo aqui de N igual a M, que é o que eu quero separar, N igual a M, isso. Eu quero tirar ali, então vai ficar assim, mais, quando N igual a M vai ser P0, aqui vai ser alfa mais M agora, tá certo? Aqui vai ser Q0, tá certo? E todo mundo aqui está multiplicando o nosso AM, ok? E vai sobrar a mesma coisa, só que agora de N indo de 0 até N menos 1, certo? Se esse tipo de manipulação não estiver claro para vocês, vocês me falam, tá, pessoal? É tirar um elemento da soma, né? Alfa mais N mais Q. N menos N, a N, e tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Bom, vocês vejam então que a gente tem esse primeiro termo aqui todo que vai multiplicar o nosso AM, né? Então como é que ele vai ficar? Eu posso juntar ele aqui, ó, eu tenho esse termo aqui, ele aparece de novo aqui, parece que eu tenho tipo um polinômio nesse termo entre parênteses, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, alfa mais M ao quadrado. Aí, linear, eu tenho esse termo aqui com menos 1, né? Ou seja, menos 1 vezes isso aqui. E eu tenho esse cara vezes P. Então, vai ficar assim, mais P0 menos 1 vezes alfa mais M. Tá certo? E eu tenho o último termo, que é um termo aqui só de Q. Oi? Esse pedaço vezes esse aqui. Isso vezes isso. Certo? A hora que eu distribuí só um pedacinho. Não abri os três termos. Ok? Isso tudo multiplica AM, ok? Mais soma de N indo de 0 até N menos 1 de P M menos N, alfa mais N, mais Q M menos N, a N igual a 0. Então, veja, estamos quase conseguindo o que queríamos, né? A gente queria encontrar os termos da frente em termos dos termos de trás. E, a priori, assim, olhando para essa expressão, parece que a gente conseguiu isso. Com a dificuldade de que o nosso AM está sendo multiplicado por essa coisa aqui, ó. Né? E, claramente, se esse número aí, se essa combinação especial for 0, então a gente vai ter problemas em resolver o M mais 1 em termos o M em termos dos M's anteriores, né? O AM em termos dos A's anteriores. Ok. Como esse termo é muito importante, a gente tem que olhar para ele com bastante cuidado e dar um nome para ele, tá certo? Primeiro é o seguinte, você vê que ele tem uma mesma cara aqui, tá vendo? Tá vendo que a cara dele não muda?
A única coisa que vai mudar quando eu variar o meu m é o valor desse negócio que está aparecendo aqui, certo? E eu vejo, eu tenho um termo quadrático, um termo linear e um termo de potência zero, né? Então isso é um polinômio quadrático nessa quantidade aqui, né? Então a gente vai chamar esse cara aqui de polinômio. É definido assim, né? Cadê? Esse cara é definido assim. Deixa eu botar, já para ficar de uma maneira. Lambda quadrado mais P0 menos 1 lambda mais Q0 é o polinômio indicial. Ok? Esse polinômio indicial, pessoal, ele vai controlar tudo, tá? Ele vai controlar a maneira que a gente vai, a maneira que nós vamos aqui nos aproximar dos pontos singulares, regulares, assim por diante. Veja que eles vão depender desses dois números aqui, ó, P0 e Q0. E se vocês lembrarem do P0 e Q0, vocês vão lembrar o seguinte, né? A gente tem que o P1, entre parênteses, vai ser igual a o P sobre x menos x0, certo? E a gente tem que o nosso P2, que é o nosso coeficiente original lá da nossa equação diferencial, ele vai ser assim, né? Ele vai ser o nosso Q dividido por x menos x0 ao quadrado. Então vocês vejam que esse número aqui, ó, o P0 e o Q0, eles controlam a velocidade ou a força, né, da singularidade aqui. Se for um número bem pequenininho, significa que você aproxima da singularidade, mas com um fator pequeno, né? E se for grande, com um fator grande. E a combinação dos dois, né, mistura como é que essas duas coisas acontecem na sua solução, certo? Por isso que o polinômio indicial ele é tão importante. Ele extrai da equação diferencial as informações importantes sobre como ela se aproxima do ponto singular regular, ok? Bom, então, usando esse formato aqui, a gente não está usando o π maiúsculo, tá? Para isso aqui, não confundam com o número π, tá? Então, veja. Se a gente não tiver nenhum problema com esse π passando por zero, o que a gente vai ter? A gente pode poder escrever isso aqui, ó. AM vai ser igual a menos π de m mais alfa, menos 1 sobre π de m mais alfa. É alfa que eu estou usando mesmo, né? É somatório de n de 0 até n menos 1. Deixa eu ver se eu tenho menos 1, n menos 1, tá certinho. P, m menos n, alfa mais n, mais q, m menos n, a n. Certo? Então vocês vejam que a princípio parece que a gente resolveu o problema, né? Se a gente olhar para cá, a gente está encontrando o AM, que vai depender de todos os A's, né? 0, 1, 2, só que não vai depender do M. Então isso aqui, por mais complicado que pareça, é uma relação de recorrência, certo? Como eu falei para vocês, em vários casos, o P e o Q são polinomiais. Então esse somatório aqui ele vai virar simplesmente um dos termos aqui. Como a gente viu no exemplo da aula passada, a gente associa o A M mais 2 com A M, né? Ou seja, você associa pulando 2. Quando esses caras forem polinomiais, é basicamente isso que vai acontecer. Você vai associar um cara com, sei lá, 3 elementos atrás ou 5 elementos atrás, assim por diante. Quando você tem uma série infinita aqui, aí essa soma aqui vai ser complicada. A gente vai ter que lidar com ela, tá certo? Que a gente vai fazer no caso do polinômio de Legendre. Esse G são o quê? Aqui é um Q. São o quê? Essas são as expansões dessas funções aqui, né? É a expansão em Taylor dessas duas funções aqui. Tá certo? Então aí você vai ter coeficientes da série de potência e os coeficientes você usa para escrever a sua série de recorrência, né? Que foi o que a gente fez na aula passada.
extraiu esses termos aqui, combinou, ajeitou os índices aqui para ficar todo mundo com a mesma potência e a gente conseguiu encontrar que os termos que multiplicam cada potência isolada são aqueles ali, certo? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu ver se a gente faz um exemplo, se a gente vai para frente. Bom, quantas raízes esse polinômio aqui vai ter? Duas raízes, certo? Isso, é um polinômio quadrático em lambda, então ele vai ter duas raízes. Só que veja, se o primeiro termo aqui que a gente vai ter, ó, antes da gente fazer de passar para cá, vamos ver o que acontece quando eu botar o meu m igual a zero aqui. Quando eu botar meu m igual a zero, eu vou ter um polinômio assim, ó, π alfa agora, onde alfa é a potência de Frobenius, tá certo? Π alfa a zero, só que aqui, ó, se você for prestar atenção, aqui não vai mais ter nada, essa soma aqui ela tá vazia, tá certo? Porque eu estou somando de 0 até menos 1, significa que não tem nenhum termo na soma. O termo que tinha eu já tirei para cá. Então vai ficar isso aqui, ó. Ok? Bom, mas aqui a gente tem o seguinte problema. Se nós escolhermos o alfa de forma que ele não é uma raiz desse polinômio, nós somos obrigados a escolher a zero igual a zero. Mas é exatamente o que a gente não quer, tá certo? Se nós fizéssemos isso, o que ia acontecer? O próximo termo que nós teríamos, né, se a gente escolhesse esse cara igual a zero, a gente ia ter uma coisa do tipo π alfa mais 1 a 1, tá certo? Só que o A0 é igual a zero, então esse cara aqui seria igual a zero. Tá certo? Se nós escolhermos, né, esse cara aqui diferente de zero, a gente chega nessa equação aqui. Ok? Você fala, não, mas eu não quero escolher esse cara raiz ainda, eu quero escolher esse cara diferente de zero. Aí você vai falar, beleza, eu vou escolher esse cara aqui diferente de zero. Mas agora a 0 e a 1 tem que ser iguais a zero, e você vai obter que a próxima equação vai ser essa aqui, ó. Né? Porque a soma do lado direito vai estar dando zero, porque só depende, né? O 2 só depende do 1 e do 0. Mas se você continuar fazendo isso aqui para sempre, pessoal, você vai encontrar que a solução que você está obtendo aqui é a solução trivial. Não serve, tá certo? Então você é obrigado a escolher um desses caras aqui como sendo raiz do polinômio, certo? E por simplicidade, a gente não ganha absolutamente nada escolhendo um próximo aqui como raiz do polinômio, que seria só uma rerotulação do alfa, né? Então a gente vai ter que escolher que π alfa é igual a zero. Certo? Ou seja, agora a gente tem uma maneira de descobrir qual é o alfa bom para botar aqui, ó. Tá certo? Porque se a gente... Lembra, quando a gente fez a nossa hipótese da forma de Frobenius, a gente falou, olha, tem uma lei de potência multiplicando. Mas eu, por enquanto, não tinha nenhum tipo de mecanismo para escolher quem é essa lei de potência, quem é esse alfa aparecendo aqui. Agora eu tenho. Eu sei que o alfa tem que ser raiz de um polinômio particular para que eu não tenha que botar esse cara aqui igual a zero, trivializando minha solução. Certo? Bom, o problema é que, e esse polinômio ele só depende das características das equações diferenciais, e lembrando que essas expansões aqui são feitas em torno de um ponto singular, regular, particular, depende de como que a sua equação aproxima uma certa divergência, tá certo? Ok. Bom, o que pode acontecer de errado aqui então? A gente vai pegar esse cara aqui, o meu polinômio, e ele vai me dar duas raízes, α1, α2, tá certo? E esse α1 e α2 eu vou fazer de tal forma que a parte real de α1 é sempre maior ou igual à parte real de α2. Tá certo? Essa ordenação não é perfeita, porque se ele tiver parte real zero, vai ter só termo imaginário, mas se tiver só termo imaginário, a gente não tem problema. Então, você poderia colocar um ordenamento a mais aqui para ordenar a parte imaginária. Mas é irrelevante, tá? O que importa pra gente é que a gente tem aqui na raiz 1 a parte real seja maior que a parte real da raiz 2, certo? É só uma escolha de rótulo, tá, pessoal? Se você quiser escolher ao contrário, basta trocar o 2 aqui, porque isso vai sempre ser possível, tá certo? Ok, e por que isso aqui é importante? A nossa fórmula, ela vai ser da seguinte forma.
Pode falar. Tem alfa 1, alfa 2? Um polinômio quadrático sempre tem duas raízes. Sim, entendi. Tá certo? Então, e as raízes não dependem de mais nada, só dependem desses dois números isso aqui, né? Do P0 e do Q0. Ok? Mas se você olhar para a nossa fórmula, a gente poderia até olhar aqui, não precisa reescrever lá. O que aparece no denominador aqui? Alfa mais m. Tá certo? Se alfa é igual a alfa 1, ou seja, se eu boto aqui agora, né? A m igual a menos 1 sobre π alfa 1 mais m, eu tenho um somatório de m, certo? P menos 1, p m menos n, alfa mais... Aqui é m menos n, não é? Alfa mais m, mais q, m menos n, a n, certo? Esse cara aqui, eu vou ter sempre π alfa 1 mais m. Mas se isso aqui é a maior raiz, então alfa 1 mais m é sempre diferente de alfa 2. Se esse cara aqui é sempre diferente de alfa 2, significa que o denominador nunca é zero. E se o denominador nunca é zero, significa que essas expressões aqui são sempre bem postas. Tá certo? Eu sempre sou capaz de determinar os coeficientes AM da frente em termos dos AN de trás. Certo? E isso prova pra gente que tem sempre, há sempre, uma solução em série de Frobenius. Tá certo? Então, há sempre uma solução nesse formato aqui. Ok? Então, basicamente, o que o Frobenius fez foi que ele provavelmente conhecia uma ou duas soluções para esses casos singulares regulares, percebeu que sempre que ele encontrava esse tipo de situação, a solução era colocar uma lei de potência multiplicando a equação. Né? Aí o que ele fez? Ele pensou, bom, talvez seja uma solução geral. Deu um passo para trás e fez essa conta que a gente está fazendo aqui agora. E percebeu que se você escolhe a maior raiz, você sempre tem uma solução naquele formato. O que é bom, tá certo? Mas não o suficiente. Por que não é bom o suficiente? Não é bom o suficiente. A gente está trabalhando com uma equação assim, né? É uma equação de segunda ordem. Uma equação de segunda ordem, a gente fez as continhas lá atrás e viu que o espaço das soluções é de qual dimensionalidade? Né? Tem 2 dimensões esse espaço vetorial. Significa que para eu encontrar o conjunto completo de soluções, eu vou precisar de mais uma solução. Certo? Eu tenho uma na forma de Frobenius, mas eu preciso de uma segunda solução. Tá certo? E a segunda solução ela pode ser problemática. Por que ela pode ser problemática? Porque se eu escolho o meu alfa 2 aqui, há a possibilidade, né? Ou seja, nada me garante que alfa 2 mais m seja necessariamente diferente de alfa 1. Isso aqui não é verdade. Não é verdade sempre. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa encontrar uma segunda relação de recorrência. O problema é que quando isso aqui acontecer, não vai ser possível. Porque agora, se eu boto o alfa 2 aqui, ó, e esse cara aqui for zero, ou seja, se eu encontro um segundo, se eu saio da segunda raiz, somo uns inteiros nela e encontro a primeira raiz, esse cara vai para zero. Se esse cara vai para zero, significa que vai ter um A aqui que eu não vou conseguir determinar em termos dos de trás, porque eu vou ter zero igual a alguma coisa,
e essa alguma coisa pode ser diferente de zero, né? Então isso vai explodir na nossa mão, a gente não vai conseguir usar essa técnica, certo? Então o que a gente vai ter que fazer é que a gente vai ter que classificar todas as maneiras que isso pode dar errado, e para cada uma delas a gente vai encontrar uma correção, vai encontrar uma maneira de circundar o problema. Mas antes disso, vamos fazer a equação de Bessel modificada, porque eu acho que dá uma intuição disso que a gente acabou de fazer aqui, e já dá um exemplo para vocês, aí depois eu faço a classificação de todos os casos particulares, tá ok? Principalmente porque depois a equação de Bessel, a modificada e a normal são muito parecidas, tá? É a mesma relação que vocês encontram entre senos e cossenos, que seriam as funções de Bessel, com as funções de Bessel modificadas, que seriam associadas aos senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, tá certo? Um é uma série que alterna e outra é uma série que não alterna. Okay? Alterna o sinal, tá? Então vamos ver se vocês estão acompanhando aqui. Deixa eu escrever a equação de Bessel modificada. Então a equação de Bessel parece bem simplesinha, mas ela tem aqui um infinito de complexidade, tá? Esse sinal aqui é o que faz dela ser modificada. Se fosse mais, seria a equação de Bessel normal, tá? Vamos lá. Se eu fosse dar uma prova para vocês e pedir para vocês classificarem os pontos, como é que vocês fariam isso? Fala assim, ó, essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Classifiquem os pontos. Né? Ou seja, o domínio nos números reais. Nesse domínio dos números reais, quais pontos são regulares, quais são ordinários, quais são singulares regulares e quais são singulares irregulares. Os ordinários. Vocês estão tímidos ou viajando? Lembra, essa classificação ela diz respeito às características da função que aparece aqui, certo? Se essas funções aqui forem analíticas, então, né, em todos os pontos que essas funções são analíticas, os pontos são ordinários, certo? Os pontos onde elas não são analíticas, mas elas podem ser tornadas analíticas, sendo multiplicadas por um polinômio de ordem 1 e 2, a gente chama de um ponto singular regular. E qualquer outro ponto que seja singular, que não possa ser tornado analítico com essa multiplicação, são os singulares irregulares, certo? Então, claramente, essas duas funções aqui são analíticas para x diferente de zero. Se você bota um x diferente de zero, por mais que tenha 1 sobre x aqui, não tem problema, certo? Esse cara aqui se comporta bem. E esse cara aqui se comporta bem também, ok? O ponto zero, veja, o meu P1 vai ser 1 sobre x e o meu P0 vai ser igual a, eu já vou botar aqui assim, menos x2 mais ni2 dividido por x2, certo? Deixa eu só ver se é isso. Bom, esse cara aqui, se eu multiplicar por x, ele se torna uma função analítica, ou seja, lembra, esse cara aqui é a definição de P, né? Que no caso vai ser 1, que é uma função analítica, certo? E esse cara aqui, se eu multiplicar por x², vezes P0, vai ser definição do meu Q, que no meu caso aqui vai ser menos x2 mais ni2, que também é uma função analítica. Tá certo? Então, x igual a 0 é singular regular. Tá certo? E a gente não entrou aqui na classificação do ponto infinito, não sei se a gente vai ter tempo para entrar nisso, mas vamos ver. Bom, então a gente tem os pontos ordinários, que a gente pode resolver usando o método de Taylor, ou a gente pode usar Frobenius também, se a gente quiser, e tem esse ponto singular regular que vai ser o mais interessante, porque a gente vai ver depois que, se a gente encontra uma solução em torno do ponto singular regular, ela vai funcionar dele até o infinito, certo?
Então ela vai dar uma solução mais geral para a gente do que se a gente resolvesse num ponto regular, num ponto ordinário, certo? Qual o próximo passo agora aqui? Lembra, a gente precisa de uma série de potência para P e uma série de potência para Q. Certo? Ou seja, eu quero escrever o meu P assim, soma de Pn x elevado a n, de n indo de 0 a infinito. Isso aqui implica, já que P é igual a 1, isso implica P0 igual a 1 e Pn maior que 0 igual a 0. Todo mundo concorda? Pode fazer Taylor aí se você quiser, tá? Mas se você quiser realmente ter uma forma algorítmica de obter essas coisas. Se você quiser ver no olho, você pode também. Mesma coisa aqui, tá, pessoal? Cuidado. É bem simples, mas tem que entender, né, que a série que a gente define é assim não tem o n fatorial aqui, tá certo? Então é ligeiramente diferente dos coeficientes de Taylor, tá? Então, o coeficiente de Taylor tem aqui o termo de n fatorial, e aqui eu não estou fazendo com esse termo, tá certo? Poderia ter feito, mas não estou. Bom, e o que? Então, vai ficar assim, soma de n igual a 0 até infinito, de Qn x elevado a n. E aí? Quem é o meu Q0? Q0? É. Mi quadrado. Menos mi quadrado. Ni. Certo? E o P1? Desculpa, o Q1? Zero. E o Q2? Menos 1, perfeito. E Qn maior que 2 igual a 0, certo? Então lembrem, chegou numa lista de exercícios, chegou numa prova, tem uma equação diferencial, você identifica as funções, cuidado com as funções que vão ter fatores aqui, tem que dividir pelo fator aqui para ter um fator aqui 1, certo? Dividiu, encontrou o P0 e P1, escreveu aqui bonitinho, olha para a cara dele, dá uma olhada, ver se de cara dá para saber se ele é um termo singular regular ou não, sei lá, às vezes vai ser uma coisa logaritmo de x sobre x, aí você pode ter dificuldade de fazer o limite aqui, faz o limite, vê se tem série de Taylor em torno daquele ponto, tá certo? Para você testar se aquela função ali é analítica ou não. Então, pode ter umas pegadinhas aqui, que é mais para testar o quanto vocês entendem, quanto vocês são capazes de identificar se uma função é analítica ou não, certo? Beleza, feito isso, você vai encontrar agora o P e o Q, e você vai ver se dá para encontrar de cara a expansão da série dele, tá certo? Se você não conseguir encontrar de cara, aplica Taylor, que vocês encontram, tá certo? Uma vez que você aplicou Taylor, você vai identificar os coeficientes. Aqui todos os coeficientes estão aqui, e do Q todos os coeficientes estão aqui. Ok? O que você faz agora? Você escreve o polinômio indicial. Então, nosso polinômio indicial, para um lambda qualquer, certo? Vai ser como? Lambda ao quadrado mais P0 menos 1 lambda mais Q0. Ok? Bom, nesse caso é bem fácil, né? Porque o P1 é igual a 0. Desculpa, o P1 é igual a 1, então esse termo vai ser 0. Fica assim, lambda ao quadrado. E o meu Q0 é igual a menos ni quadrado. Então vai ficar assim, menos ni quadrado. Então você não precisa nem aplicar Bhaskara aqui. De cara você já escreve esse cara aqui assim, ó. Lambda menos ni vezes lambda mais ni. Quem são as duas raízes? Exatamente. Então você tem aqui alfa 1. Eu vou escolher agora, quando eu botar a equação aqui, se tiver alguma ambiguidade eu tenho que escrever na prova, tá? Ou no que é que seja. Nesse caso eu vou escolher ni como sendo um número real positivo, certo? Porque se você não souber disso, você não sabe dizer se o alfa 1 tem que ser ni ou menos ni. Como ele é positivo, então naturalmente o ni ele vai ser a raiz maior e o 2 vai ser menos ni.
Então vocês vejam que por que a gente usa Bessel para discutir método de Frobenius, né? É fácil eu chegar onde nós acabamos de chegar, só que você vê que aqueles problemas que a gente falou que podemos ter vão acontecer em vários casos aqui, certo? Ou seja, se esse número aqui for um número irracional, a gente sabe, né? O nosso problema vai acontecer... Cadê se eu já apaguei, né? Esse cara aqui, ó. Vai acontecer quando a minha raiz 2, alfa 2, mais m for igual a minha raiz 1, tá certo? Mas isso é a mesma coisa de dizer que eu vou ter aqui menos ni mais m igual a ni, ok? E isso aqui é a mesma coisa de dizer que ni igual a m sobre 2, tá certo? Então eu vou ter problemas aqui em várias situações. Eu vou ter problema quando o meu ni for igual a 0, porque aí as duas raízes são repetidas, e a gente vai ter que ver como é que a gente lida com isso. E eu vou ter problema quando o meu m for par, e aí eu vou ter o meu... Desculpa, quando o meu ni for um número inteiro, e aí eu vou ter problema quando o meu m for par, mas quando o meu ni for semi-inteiro, eu vou ter problema também quando o meu m for ímpar, tá certo? Ou seja, quando o meu m é ímpar, o meu ni é um semi-inteiro, certo? Então, todos os tipos de problema que a gente pode ter com o método de Frobenius vão aparecer no caso de Bessel, tá certo? E melhor ainda, ou pior, não sei, é que todos os tipos de função de Bessel que vão aparecer aqui são úteis. Quando esses caras são semi-inteiros, a gente vai ter funções de Bessel especiais, são chamadas funções esféricas de Bessel. Vocês vão entender daqui a pouco porque elas são chamadas de esféricas. Quando esses caras são número inteiro, são as funções cilíndricas. Quando esses caras aqui são irracionais quaisquer, aparece lá em cosmologia, no modelo inflacionário. Entendeu? Então, assim, vão aparecer funções de Bessel com todos os tipos de Ni aqui em todos os lugares. Inclusive, em algumas circunstâncias, quando você estiver trabalhando com coisas realmente complicadas, o seu Ni pode ser um número complexo, certo? Mas a gente não vai olhar nisso agora. Bom, mas independente do que esteja acontecendo, a gente pode pegar a raiz maior e resolver o problema, certo? Vamos lá. Agora que a gente tem o nosso polinômio inicial, a gente já pode escrever a nossa série de recorrência bonitinha assim. AM igual a menos 1 sobre π de alfa 1 mais m. E aqui eu vou dar um truque. Veja, a gente sabe que para a raiz maior, nós queremos resolver essa série de recorrência botando aqui alfa igual a alfa 1, tá certo? Mas nos outros casos, vai ser frequente você precisar resolver essa equação para um alfa qualquer, certo? Então, se você bota alfa igual a alfa 1, simplifica essa expressão aqui. E aí você às vezes consegue fazer a conta de uma forma mais simples. Mas eu aconselho você sempre fazer com alfa qualquer aqui, certo? E você escolhe alfa igual a alfa 1 só no fim. E aí se você precisar dessa expressão que você vai obter aqui, para obter tanto para o alfa 2 quanto para os outros casos, você já está com a conta feita e você só precisou fazer ela uma vez, tá certo? Ok, então eu vou deixar aqui o alfa em aberto, tá certo? E a gente continua ali. Então, tem o AM, vai ser igual a menos 1 sobre... Bom, esse cara aqui é o nosso polinômio, né? O nosso polinômio eu posso sempre escrever nesse formato aqui, que é o melhor formato para ele, tá? Para esse tipo de situação. E vocês vão entender por quê. Porque esse tipo de solução vai sempre dar em termos de um símbolo especial, que é o símbolo do fatorial crescente, e aí é mais fácil você perceber a presença dele quando você escreve seu polinômio assim. Então vai ficar como alfa mais m mais ni, alfa mais m menos ni. Todo mundo concorda? E aqui, soma de 0 até n menos 1, de p m menos n, alfa mais n, mais qn, m menos n, a n. Ok?
Agora, o que acontece com os coeficientes mais para frente? Né? A gente fez aqui. Os nossos P's todos são zero, então a gente pode esquecer esse cara aqui. Isso aqui não vai influenciar a gente em nada. Ó. Tá certo? Porque veja, qual o menor P que a gente vai obter aqui? Não, porque a gente vai ter n menos 1. Então até o P1. O P0 veio para cá para definir o pronome inicial. Tá certo? Então esse P aqui é sempre maior que 1 e o meu Q também é sempre maior que 1. Tá certo? Basta você ver que o último cara aqui, que é o maior termo, vai ser o menor aqui. Então m menos 1 vai dar m menos m mais 1, que vai dar 1. Tá certo? Então o menor índice que aparece aqui é 1 e aqui também. Bom, então esse cara aqui foi 0, esse cara aqui nunca é 0 também, mas a gente tem que o Q2 é menos 1, certo? Bom, então isso simplifica muito a nossa vida, né? Esse menos 1 aqui corta com esse menos 1 aqui e sobra o meu AN aqui, certo? Então vai ficar assim, AM igual. Veja, esse cara aqui, ele vai sobreviver quando M menos N for igual a 2. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, desculpa, deixa eu botar aqui. Quando o meu m for igual a 0, eu vou ter assim, ó, A1 igual, esse cara aqui não é 0, porque é a maior raiz, a gente está pensando na maior raiz, né? E aqui a gente vai ter o quê? M igual a 1, 0, n de 0 a 0, aqui vai ser Q1, Q1 é 0, então esse cara aqui é 0. Primeiro resultado. Para o m igual a 2 ou maior, ou seja, para que a m maior que 1, eu vou ter o quê? Menos 1, eu vou botar já o mais aqui, vocês vão entender por quê. Alfa mais m mais ni, alfa mais m menos ni, tá certo? E aqui vai sobreviver quando, pessoal? Né? Agora, quando isso aqui acontecer. Certo? Isso acontece quando n for igual a n menos 2. Então, aqui vai ser a n menos 2. Tá certo? E o menos 1 do Q2 cortou com o menos 1 que eu tinha aqui e ficou mais 1. Ok? Bom, agora eu não vou mais escrever isso aqui, tá? Eu botei aqui só para vocês lembrarem que essa expressão vale para n maior que 1. Agora eu preciso dar os próximos passos, tá? Eu cheguei na série de recursão e eu preciso resolver a série de recursão. Qual o truque que eu falei para vocês? Escrevam alguns termos dessa série de recursão, né, até vocês conseguirem perceber o tipo de solução que eu vou obter aqui, certo? Eu vou dar uma técnica para vocês fazerem isso. Bom, então eu posso fazer o seguinte, meu A é M, deixa eu ver se eu faço mais ou menos. Eu vou fazer de um jeito diferente que eu fiz na aula passada para vocês perceberem, para vocês terem mais uma técnica na cabeça de vocês. Mais 1 vai ser igual a m menos 1 dividido por alfa mais m mais ni mais 1, alfa mais m mais ni menos ni mais 1. Todo mundo concorda? Aí eu substituo. Eu já vou substituir ali, eu acho que tem espaço aqui mesmo. Eu vou substituir esse, peraí. Deixa eu ver se eu faço mais um. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui a gente está andando de 2 em 2? Então, antes de fazer isso aqui, eu vou fazer aquela outra brincadeira lá do B, certo? Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que BM é igual a A2M, certo? E agora eu vou substituir M aqui, aqui, aqui e aqui por 2M, ok? Vai ficar assim, A2M vai ser igual a A2M menos 1 dividido por alfa mais 2M mais ni, alfa mais 2m menos ni. Ok? Ou seja, isso diz pra gente que BM vai ser igual a BM menos 1 dividido por alfa mais
2m mais ni, alfa mais 2m menos ni. Tá certo? Alguma dificuldade com isso aqui, pessoal? Outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Você vê que o 2 está associado ao 0 e o 3 está associado ao 1. Certo? O 4 vai estar associado ao 2, mas o 5 vai estar associado ao 3. Mas o 1 é 0, logo o 3 é 0, o 5 é 0, o 7 é 0, ou seja, todos os termos ímpares aqui vão ser 0, certo? Então eu não preciso me preocupar com eles. Os únicos termos que eu preciso me preocupar vão ser esses termos aqui. Ok? E eles têm essa série de recorrência dada por essa expressão aqui. Bom, se eu faço isso aqui mais uma vez, agora sim eu vou bm mais 1, isso aqui vai ser bm dividido por alfa mais 2m mais ni mais 2, alfa mais 2m menos ni menos 2, mais 2. Certo? Se eu substituo lá, vai ficar assim. bm mais 1 vai ser igual a... Deixa eu ver se é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não. Vou fazer mais 1, tá? Eu vou somar mais 1 de novo aqui. Então, se eu somo mais 1, vai ficar assim. bm mais 1. Eu estou fazendo diferente da aula passada, para vocês terem mais uma maneira de ver, tá? Alfa mais 2m mais ni mais 4. E alfa mais 2m menos ni mais 4. Tá certo? E agora sim, eu substituo aqui. bm mais 2 vai ser igual a... Aí você substitui esse cara aqui, aí vai ficar assim. bm, aí vai ficar alfa mais 2m mais ni mais 4. Alfa mais 2m mais ni mais 2 vezes aqui, deixa eu botar aqui na frente. Então aqui vai ficar assim. Alfa mais 2m menos ni mais 4. Alfa mais 2m menos ni menos 2. Certo? Nesse caso, naquele caso que a gente viu na aula passada, não valia a pena fazer isso, nesse caso vale, tá? Eu vou fatorar esses dois todos. O 2 é positivo ali? É positivo. Eu vou fatorar, ou seja, eu vou tirar, botar em evidência esse fator de 2 aqui em todos os casos, tá? Então vai ficar assim. bm, né? Aqui eu vou ter um fator de 2, 2, 2 e 2, certo? Então eu vou ter 4 ao quadrado, certo? E aqui vai ficar assim. Alfa mais ni sobre 2, mais m mais 2, tá certo? Vezes alfa mais ni sobre 2, mais m mais 1. Certo? Vezes alfa menos ni sobre 2 mais m mais 2 e alfa menos ni sobre 2 mais m mais 1. Certo? Então, olha que interessante. Essa aqui é uma segunda maneira de ver, tá? Em vez de você descendo, você vai subindo e aí você bota o m igual a 0. Quando você bota o m igual a 0, você está pegando o 2 em termos do 0. Aí você vê que quando é o 2 aqui, ó, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ter esse cara mais 1 vezes esse cara mais 2. E aqui eu vou estar elevado ao quadrado. Se você fizer mais uma vez, aquele 4 vai ficar ao cubo. Se você fizer mais uma vez, aquele 4 vai ficar à quarta e assim por diante. Certo? Vocês podem depois fazer para se convencer. Mas o que é esse negócio que está aparecendo aqui embaixo? Vocês já viram alguma coisa assim? Então, vou definir aqui uma coisa que a gente vai usar bastante, tá certo?
A diferença é esse aqui, ó, tem mais 1, mais 2. E aqui, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Então a gente pode... Tem dois nomes que vocês vão encontrar na literatura. Símbolo de Pock-Hammer ou fatorial crescente. Certo? E ele é definido assim, ó. Parênteses x, parênteses n é definido, é o nome, esse símbolo aqui, tá certo? Ele é definido como x vezes x mais 1 vezes x mais 2 até x mais n menos 1. Ok? Então, é um símbolo, tá certo? E aí, por que é importante você saber o nome desse treco aqui? Porque na hora que você precisar calcular isso no computador, você vai procurar uma biblioteca que calcula esse símbolo de Pock-Hammer para vocês, tá certo? E já tem um monte de coisa que faz... Né? Às vezes ele é meio mal comportado, porque ele se comporta... Ele cresce rápido igual um fatorial. Então, às vezes é mais conveniente trabalhar com a versão normalizada dele, que a gente vai introduzir já já, certo? Outra maneira de você escrever essa mesma expressão que eu acabei de escrever aqui para vocês é produtório de... Aqui é produtório, não é o polinômio inicial, tá certo? De k de 0 até n menos 1 de x mais k. Ok? Bom, então por que já dá para vocês perceberem que tem alguma coisa interessante acontecendo aqui em termos do símbolo de Pock-Hammer, tá certo? E esses caras aqui estão com cara de que vão dar um símbolo de Pock-Hammer aqui. Outra coisa importante vocês perceberem é quem é o símbolo de Pock-Hammer de 1. N. Vezes 2 vezes 3 até vezes N. Porque eu vou ter 1 menos 1, 0 vezes N. Então esse cara aqui é o N fatorial. Certo? Esse cara aqui é uma generalização do fatorial. Tá certo? Por isso que ele é bastante importante. Porque na prática o fatorial não é suficiente. Tem várias coisas que vão se comportar de forma similar, mas não igual, né? E que é importante a gente saber o nome delas. Ok? E associado intimamente a esse cara estão as funções gama. Já viram funções gama? Talvez tenham visto assim, é só ela passando, né? Então, a função gama aqui em português é gama assim só, né? Ela geralmente é representada com gama maiúsculo, né? Por surpresa. E ela tem a seguinte propriedade: gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Tá certo? Então vocês veem que tem uma similaridade com o símbolo de Pock-Hammer, tá certo? Se vocês pegarem o símbolo de Pock-Hammer que vai só até n menos 1 aqui, né? Você vai ver que ele vai estar associado ao símbolo de Pock-Hammer multiplicando o último termo, tá certo? Bom, se você quiser pegar uma definição em termos de integral, tá certo? Eu vou botar um símbolo de definição aqui, só para vocês saberem que a gente pode partir disso como uma definição. Então você tem o seguinte: tz menos 1 exponencial de menos t dt, tá certo? Na matemática aparecem muitas dessas coisas como é que se diz? Curiosas, né? Um negócio que é um fatorial, você encontra uma representação integral desse treco, dessa função especial, né? Numa integral que aparentemente não tem nada a ver com fatorial, né? Mas, bem, tem. O que eu posso fazer aqui? Se eu pego essa expressão aqui, eu posso fazer o seguinte: eu tenho gama de x mais n vai ser igual a x mais n gama de x...
Se eu tenho gama de x mais n, isso aqui vai ficar assim. X mais n menos 1, gama de x mais n menos 1. Todo mundo concorda? Eu usei essa expressão aqui, ó. Certo? Só que como não tem mais 1 aqui no lado esquerdo, eu botei mais e menos 1, aí ficou menos 1 aqui. Mas eu posso usar essa expressão de novo, isso aqui vai ficar assim, ó. X mais n menos 1, x mais n menos 2, gama de x mais n menos 2. Certo? Então eu posso, fazendo essa brincadeira aqui quantas vezes eu quiser, inclusive eu posso fazer até o meu 2 coincidir com o meu n, tá certo? Então é fácil ver que isso aqui vai ser fatorial crescente de x, gama de x. Tá certo? Ou seja, você pode ver facilmente que de fatorial crescente pode ser escrito em termos de gama de x mais n dividido por gama de x. Por que eu estou dando essas definições dessas funções, pessoal? Porque se vocês pegarem uma tabela de funções especiais, vocês vão frequentemente encontrar a representação da função especial em termos de funções gama, tá certo? Em algumas circunstâncias, funções gama, em algumas circunstâncias, símbolos de Pockhammer, tá certo? Então, para vocês serem capazes de ler a literatura, vocês precisam conhecer essa simbologia aqui, tá? Não tem nada de misterioso, tá? São funções que você pode botar no computador e mandar plotar, e vocês vão ter um pouco de intuição sobre elas, tá certo? E talvez uma intuição um pouco mais apurada quando vocês virem elas aparecendo em problemas de física, né? Principalmente mecânica estatística, vocês vão encontrar bastante da função gama. Se você quiser calcular o volume de uma esfera n-dimensional para uma dimensão n grande, vocês vão ver que vai depender dessas funções gama aí. E várias outras aplicações interessantes também, além dessa, né? Bom, então nós estávamos aqui. O que está aparecendo aqui para a gente, pessoal? Se eu parei no 2, eu somei até 2 aqui, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Só que o meu fatorial crescente, ele vai até n menos 1, tá certo? Então, se ele vai até n menos 1, ele está indo até quanto aqui? 3, vai ter um na frente, tá certo? Então, como é que a gente pode escrever aqui o nosso Bn? 3, peraí, era 3? Acho que não é 3, não, peraí. Isso, o menos 1 fica em um lugar diferente. Em vez de você pensar que foi até o 3, você fala que foi até o 2, mas tinha um menos 1 lá, mais 1 lá, certo? Então vai ficar assim, eu vou escrever aqui para vocês. Vai ficar 1 dividido, e aí se isso aqui está muito mágico para vocês, vocês falam, tá, pessoal? Então aqui é 4 elevado a m, tá certo? Aqui vai ser fatorial crescente de alfa mais mi sobre 2 menos 1. Menos 1? Não. Quero que seja mais 1. Claro. Certo? E aqui n. E aqui é a mesma coisa. Alfa menos mi sobre 2 mais 1, né? N. Todo mundo concorda? Não falta um B0 aí? Falta o B0. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Se vocês tiverem dificuldade, vão até, pega esse cara aqui, soma mais 1, substitui de volta, olha para o denominador, você vai ver lá aparecendo direitinho o fatorial crescente, certo? Vocês vão ver que, por indução, vocês podem fazer uma prova formal por indução, mas eu acho que não precisa nesse nível de detalhe, basta vocês olharem para o negócio, vocês vão ver que é um fatorial crescente. Porém nada, a gente chega nesse ponto aqui e a gente pode aplicar a raiz maior aqui e resolver o problema para a forma de Frobenius. Só que essa formulação aqui, se você pensar bem, está te dando esses BNs aqui como uma função de alfa, tá? E isso vai ser bastante importante para a gente. A gente vai usar já para a gente ver o que está acontecendo nos casos da segunda raiz, certo?
Então, se eu escolho aqui minha solução para alfa igual a ni, eu vou ter meu BM vai ser igual a B0 dividido por... Bom, se meu alfa for igual a ni, o que acontece aqui? Vai dar ni menos ni 0, 1 fatorial crescente. Isso aqui é m fatorial. Certo? E aí vai sobrar esse cara aqui, que vai ser o quê? Ni mais ni sobre 2 é ni. Então vai ficar 4 elevado a n. E aqui eu vou ter ni mais 1 fatorial crescente n. Bom, a gente pode agora voltar para a nossa equação e escrevê-la aqui. Y, que vai ser a solução 1 aqui. Geralmente eu vou botar 1 quando eu estiver me referindo à solução que eu encontro usando a raiz 1, que é a raiz maior que sempre existe. A solução. Esse cara vai ser soma de n de 0 até infinito. Aqui eu vou ter a n x elevado a n mais alfa. Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar os termos pares dessa soma. Vai ficar assim. N de 0 até infinito. A 2n x 2n mais alfa. Todo mundo entende o que eu fiz aqui? Eu separei no termo par e no termo ímpar, mas já estou usando que os termos ímpares são zero. Por isso que eu não escrevi aqui. Eu teria que escrever, por completeza, isso aqui, né? De 0 até infinito. A 2n mais 1, x 2n mais 1 mais alfa. Mas esse cara aqui a gente viu ali atrás que é zero. Então sobra só esse pedacinho aqui. Mas isso aqui é Bn. Bn. Ok, então vai ficar assim. Y0, Y1 vai ficar B0 aqui, ou A0 mesmo, porque os dois são iguais, né? A0 igual a B0. Lembrando, né, que A2N é igual a BN, então se N é igual a A0 igual a B0. O meu A0 está aqui fora, porque é o cara original. E aqui eu vou ter um somatório de N igual a 0 até infinito. E agora eu vou usar a solução que eu obtive aqui, certo? Então vai ficar assim. Deixa eu ver a melhor maneira de escrever. Eu boto geralmente junto, o B eu já botei para fora, e então a gente vai ter assim, deixa eu botar aqui. X elevado a ni, somatória de x sobre 2 elevado a 2n, n de 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, que é esse termo aqui. O 4 aqui eu já escrevi como 2 ao quadrado e juntei aqui, tá certo? Por isso que ficou desse jeito. Deixa eu ver. Né? Eu escrevi 4 elevado a m como 2 elevado a 2n, tá certo? Aí, como aqui eu estou usando n, ficou 2n aqui. Ficou esse cara aqui assim. E aqui eu vou ter um termo a mais, que é esse termo aqui, que é um termo, digamos assim, diferente para vocês. Elevado. Aí. Certo? Bom, esse cara aqui, deixa eu ver, só me lembrar da definição formal, é em termos da gama, eu acho. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Cadê? Tá aqui, é com gama mesmo, tá? Então veja, eu tenho esse cara aqui, que eu posso reescrever usando essa fórmula aqui, tá vendo? Que é o que eu vou fazer agora. Então vai ficar assim, y1 igual a A0 x elevado a ni. Só pegar aqui. Aí, tá certo. Aí esse cara aqui vem pra cá. E vai ficar gama de x. E x é gama de ni mais 1. Tá
certo? Não, é o em cima, né? Gama de Mi mais 1. Isso. Aí, deixa eu apagar aqui. Vezes esse somatório aqui, ó, de n de 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, gama de mi mais 1 mais n, né? Que é esse termo aqui. Aqui tem n mais n, e aqui x sobre 2 elevado a 2n. Certo? Esse pedacinho aqui, deixa eu até inverter a ordem aqui. Ó. Esse cara aqui é mi mais 1 e aqui é x elevado a n. E esse pedaço aqui, pessoal, é o que a gente chama de função de Bessel modificada de x. Tá certo? A gente vai ver que a diferença dela para a função de Bessel normal é um menos aqui, que vai alternar a potência, tá certo? Como eu falei para vocês, a função de Bessel modificada é equivalente ao seno e cosseno hiperbólico quando comparado aos senos e cossenos normais. Senos e cossenos normais alternam o sinal e os senos e cossenos hiperbólicos não alternam o sinal, tá certo? Então, um vai ter um comportamento mais suave, de crescimento exponencial, e outro vai ter um comportamento oscilatório, certo? As duas coisas acontecem e são importantes. Ok? E a gente vai chegar depois na similar, que vai ser a função Bessel, né? de primeira espécie, certo? As funções de segunda espécie, pessoal, vão estar justamente relacionadas à segunda raiz, certo? Que é mais difícil de calcular e tem variantes diferentes, certo? Ok. Agora que a gente já viu um exemplo explícito, a gente pode pensar no que vai acontecer e classificar os casos, tá? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, veja, a gente vai classificar todos os casos onde a raiz 2 é problemática, tá certo? E como a gente vai lidar com eles. Então, a gente quer agora a segunda solução. Certo? Então, a gente tem o seguinte caso. Caso 1 é alfa 1 diferente de alfa 2, tá certo? E alfa 1 menos alfa 2 não pertence aos inteiros, incluindo o zero positivo. Tá certo? Ou seja, não tem como a gente somar um número inteiro numa raiz e chegar na outra. Ok? Nesse caso, a gente pode aplica Frobenius para alfa 1 e alfa 2. Temos duas soluções e o problema está resolvido. Certo? Então, o caso 1 é o seguinte, a gente fez essa mesma conta aqui, né? Se esse número aqui é um número irracional complicado, que a gente não vai ter, não vai ter como chegar no outro ni somando o inteiro, então a gente poderia ter chegado aqui e ter feito o seguinte, eu vou substituir aqui por menos ni, meu alfa agora é menos ni, que é a raiz menor. Se eu substituir por menos ni, esse cara vai virar o fatorial e esse cara vai ficar menos ni, vai ter um menos aqui, tá vendo? E aí você já vem de cara por que seria problemático se o seu ni fosse um número inteiro, por exemplo. Se o ni for um número inteiro, o que acontece com o seu fatorial crescente aqui? Ó? Né? Imagina que o seu fatorial crescente de menos 5, menos 4, por exemplo. Isso aqui vai ser, sei lá, um n qualquer. Vai ser menos 4 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes 0, se o meu n for maior que 4. Vezes 1. Então, o fatorial crescente de um número negativo passa por 0. De um número inteiro negativo passa por 0.
Então, se ele aparece no denominador aqui, ó, ele é o resultado de você ter aplicado o método de Frobenius para uma solução onde ele não se aplica. Então, você dividiu por zero em algum momento, lá na hora de encontrar os ANs, né? E como você dividiu por zero, você está encontrando uma coisa divergente aqui. E por isso que você não pode fazer isso aqui. A gente tem que voltar e pensar o que a gente vai fazer nesse caso. Tá certo? Mas, como eu falei, o caso 1, isso nunca vai acontecer. Esses caras são diferentes e a diferença deles é tal que nunca é um número inteiro positivo. E como não nunca é um número inteiro positivo, esse cara nunca vai passar por zero. Tá certo? No caso de Bessel modificado. E como ele não passa por zero, esse cara funciona. Você tem as duas soluções de Bessel aí bonitinhas funcionando. A gente depois vai mostrar que elas são linearmente independentes, tá certo? E então a gente tem um conjunto completo de soluções. Ok? Então esse caso está resolvido, caso 1. E agora a gente entra então no caso 2. Caso 2, alfa 1 menos alfa 2, que é um número positivo, por definição, é igual a n, que pertence aos inteiros positivos incluindo zero. Certo? Quando isso aqui é verdade, né? Quando isso aqui é verdade, então aconteceria aquele problema que eu descrevi aqui. Certo? E, em geral, o que vai acontecer é que o polinômio inicial passa por zero, eu não posso dividir, eu não posso encontrar os coeficientes da frente e tempos os de trás e eu preciso encontrar uma alternativa. Esse caso ele vai ser dividido em duas possibilidades. Ele vai ter o caso A, tá certo? Que é o caso onde n igual a zero, logo alfa 1 é igual a alfa 2, são as raízes repetidas, certo? E a gente vai ter o caso B, que é o caso de n maior que zero, certo? São as duas possibilidades. O caso B, a gente vai olhar para o seguinte. Eu vou ter o caso, né? Esse eu tenho o caso. Aí eu tenho uma subdivisão e no B eu vou ter o caso BI, certo? O caso BI é assim, π de alfa 2 mais n, a n vai ser igual a soma de n de 0 até nzão menos 1, e aqui vai ficar assim, p, nzão menos nzinho, alfa 2 mais n, mais q, nzão menos nzinho, e aqui a n. Certo? Bom, a gente sabe que esse cara aqui é uma raiz, pela definição aqui, né? Então, isso aqui é alfa 1, né? E então esse cara aqui é zero. Tá certo? O caso 1 é o caso onde o lado esquerdo vai para zero, mas o lado direito é diferente de zero. Veja, a gente não tem controle nenhum no lado direito. O lado direito, a gente foi encontrando ele recursivamente, tá certo? Até a gente chegar em n maiúsculo, e ele está sendo simplesmente dependente dos Qs e Ps, que a gente não tem escolha sobre eles. A raiz a gente já escolheu, então esse alfa 2 está fixo, e esses caras já foram determinados. Então, simplesmente vai acontecer ou não vai acontecer desse cara aqui ser zero, tá certo? Quando ele for diferente de zero, significa que está no caso 2BI, ok? Só que pode acontecer uma coisa que simplifica a nossa vida, que é o caso 2BII, que é o caso em que eu tenho uma coisa bastante similar. Isso aqui está acontecendo. Tá certo? Porém, tem um menos aqui. Por sorte, n menos 1, n menos n, alfa 2 mais n, mais q, n menos n, a n. Esse cara aqui também é zero. Certo? Você fez a conta, você foi determinando esses caras aqui e calhou de que no momento que esse cara aqui deu zero, esse cara aqui deu zero também. Tá certo? Bom, o que vai acontecer nessa situação, pessoal? Vai acontecer que o próximo termo, que é o n mais 1, aí já não vai mais dar zero aqui, eu consigo determinar,
Em vez de ter uma constante livre, eu vou ter duas. Nesse caso aqui, eu vou ter duas constantes livres. Eu vou ter o meu A0 e o meu AN. É só isso, certo? Ou seja, caso 1 está resolvido, método de Frobenius. Aplica o método nas duas soluções. Então, se você fez o trabalho mais complicado de resolver as coeficientes para um alfa em aberto, você só precisa fazer a conta uma vez. Você fez a conta, chegou aqui, falou, agora eu usei a solução, eu botei o alfa 1 aqui, botei o alfa 2 aqui, está tudo resolvido, meu problema tá certo, certo? Vou procurar uma segunda solução, cair no caso 2BI, I. Posso aplicar Frobenius o tempo todo também, só que eu tenho que tomar cuidado porque eu vou ter duas constantes livres aqui. Na hora de fazer a conta, eu tenho que lidar com esses caras aqui. Tá certo? A gente vai fazer um exemplo desse caso aqui. Ok? Mas, em princípio, isso aqui está resolvido também. O que a gente precisa resolver, então? O caso 2A, né? Precisamos resolver. Nem parece nem é muita coisa. Vamos resolver. A e 2BI. Certo? E pronto. Uma vez a gente fez isso, está tudo resolvido e a gente pode passar para aplicações, certo? Para a utilização desse negócio aqui em situações físicas. Esses casos aqui, eles vão ser interessantes também porque eles não vão adotar a forma de Frobenius, tá certo? Eles vão ter uma forma diferente e eles vão requerer funções especiais um pouco mais complicadas do que essas que a gente viu até agora, ok? Então vamos começar com o caso 2P. Por que eu escrevi errado? O 2A, claro. 2A. Ok? Então veja. Digamos que você fez a solução da forma que eu instruí vocês. Vocês botaram a solução em termos de um alfa livre, ok? Essa solução ela vai ficar assim, somatório de n de 0 até infinito. Aqui vai ser um AN de alfa livre, porque lembra agora, quando eu já apaguei aqui, mas os nossos coeficientes B, eles eram agora funções de alfa, tá certo? Que você pode escolher a posteriori. E esse cara aqui, x menos x0 elevado a n mais alfa, certo? Então eu escrevi esse formato aqui, essa nova função, que é uma função simultaneamente de x e alfa, ok? Por que essa função é útil? O que acontece agora se eu aplico esse cara aqui? Quanto dá isso aqui? Vou saber o quanto vocês estão acompanhando aqui. Alguém arrisca chutar? Vamos escrever então explicitamente o que está acontecendo aqui. Vai ficar assim, ó. Soma de n de 0 até infinito. Aí a gente vai abrir esse cara aqui, vai ficar assim. Π de alfa mais n, a n. Deixa eu botar n aqui só para a gente usar a mesma anotação sempre. Ok. Mais o somatório de n de 0 até n menos 1, P m menos n, alfa mais n. Lembra que a gente está botando alfa, tá?
O alfa está livre, ele não está fixado em nenhuma das duas raízes. Aqui é QM menos N a N. Só que agora a gente tem que lembrar que esse treco aqui está multiplicando isso aqui. X menos x0 elevado a M mais alfa menos 2. Certo? Vocês concordam que a aplicação do operador nessa função dá isso aqui? Foi toda aquela continha que a gente fez, né? A gente pegou, derivou o y duas vezes, aí encontrou alfa mais n vezes alfa mais n menos 1, que é o primeiro termo que aparece para constituir o pronome indicial. Aí a gente reorganizou esses termos aqui, tiramos os termos de mesmo m, juntamos aqui, escrevemos o pronome indicial, juntamos então o cara a m e todo mundo que tem a n para n menor que m, tá certo? Aqui nesse pedaço aqui. Mas aqui a gente está dentro da equação diferencial, a dependência de x ainda está ali, certo? Bom, nós não escolhemos uma raiz aqui, então aquele cara não vai ser zero, mas isso é uma função de alfa. Em que sentido isso aqui é uma função de alfa, pessoal? Porque nós escolhemos a m de alfa como sendo menos 1 sobre π de alfa mais m, né? Para esse somatório aqui, Pm menos n. Né? A gente resolveu a série de recursão essa série de recursão, lembrando que a gente resolveu ela para m maior que zero. Né? Porque m igual a zero é o termo que vai depender só do pronome indicial. Então, se nós fizermos esse trabalho mais geral de resolver a equação de recorrência para qualquer alfa e substituímos esse cara aqui para m maior que 1, significa que isso aqui vai dar zero para todos os m's maior que 1, maiores que zero. Certo? Portanto, essa igualdade vai ficar assim. Eu vou pegar só π alfa a0 x menos x0 elevado a alfa menos 2. Tá certo? Então, se a gente aplica o operador diferencial que a gente está tentando encontrar as soluções, né? No y resolvido para um alfa qualquer, sem fixar o alfa numa das raízes, ele não vai ser mais solução da equação diferencial. Mas vai ser solução de uma equação diferencial heterogênea, que é quando você tem uma função do lado direito, com aquela cara especial ali de lei de potência no lado direito, certo? E a gente está no caso em que o nosso polinômio ele é de raiz repetida. Então, esse cara aqui, ó, se ele é de raiz repetida, pessoal, ele é assim, ó, alfa menos R1 vezes alfa menos R1. Certo? Esse é um polinômio de raiz repetida. Todo mundo, imagino que seja à vontade com esse conceito. Mas isso aqui nada mais é do que alfa menos R1 ao quadrado. Certo? Naturalmente, a solução que a gente encontra, que é a solução da raiz maior, é a solução onde a gente escolhe alfa igual a alfa 1, e aí o lado direito vai para zero, e de fato a gente tem uma solução. Ou seja, a gente tem que y1 de x nada mais é do que o nosso y de x e alfa 1. Ok? Só que a gente não tem outro alfa para colocar aqui. Os dois alfas são o mesmo, né? A gente não tem duas raízes para colocar aqui. R1 é igual a R2. Né? Ou na notação que eu estava usando antes, lambda 1 é igual a lambda 2. Tanto faz. Certo? O que eu faço? Parece que a gente está numa enrascada, né? Porque não tem o que fazer agora aqui. A gente quer uma segunda solução. A gente viu que a primeira solução acontece justamente porque a gente zera o polinômio aqui. Para zerar o polinômio, a gente escolhe as raízes. Só que agora as duas raízes são iguais. Então eu não tenho uma segunda raiz para colocar aqui para dar zero, para ter uma solução diferente.
Então parece que eu só consigo encontrar uma solução, eu não consigo encontrar a segunda. Mas qual é a vantagem desse polinômio aqui ser quadrático aqui, ó? Dessa forma aqui. Significa que se eu calcular dπ de alfa e calcular alfa igual a R1, eu vou ter o quê? 2 vezes alfa menos R1, porque tem um quadrado ali, né? Calculado em alfa igual a R1. Mas isso é zero. Certo? Então, os truques que a gente vai usar para resolver o caso 2A e o 2BI são todos baseados na ideia de que você tem soluções que são simultaneamente suaves em alfa e em x. Tá certo? Que você pode diferenciar em relação a alfa, você pode variar a alfa, né? E essa noção permite que a gente calcule, né? A gente vendo dessa maneira simples de que o polinômio tem essa derivada aqui igual a zero, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e calcular d de alfa de dp de y de x e alfa, certo? E o lado direito vai ficar como? Tem que tomar, vai ficar zero, mas vale a pena fazer a conta. Vai ficar assim. Π' de alfa, tá certo? Então eu só estou definindo esse cara aqui como π', tá certo? Mas para um alfa qualquer. Vezes, deixa eu escrever aqui embaixo. Vai ser π' de alfa vezes A0 x menos x0 elevado a alfa, mais um outro pedacinho aqui, que é a derivada quando o alfa bate, quando a derivada desse alfa aqui. Como é que fica a derivada desse alfa aqui, pessoal? Quanto é que é a derivada de x menos x0 elevado a alfa, d de alfa disso? Se vocês não lembrarem, basta sempre lembrar que vocês precisam pegar o exponencial do log da função. Certo? Então vai ficar alfa aqui, x menos x0. Ok? É exponencial do log, se o seu argumento for bem comportado, isso aqui é uma igualdade, tá certo? Bom, mas isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar logaritmo natural de x menos x0 vezes x menos x0 elevado a alfa menos 2. Né? Tem um menos 2 aqui. Mas o menos 2 não importa. Tá certo? Mas você tem razão. Tanto esse polinômio derivado quanto esse polinômio, quando eu botar o meu alfa igual a R1, vai dar zero. Isso aqui vai dar zero e esse cara aqui vai dar zero. Ok? Então, eu tenho uma solução. Basta, se eu estou supondo que esses caras são suaves, então eu posso trocar a ordem dos operadores aqui. Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Se aquela hipótese que eu acabei de falar vale, então esse cara aqui deixa eu escrever assim, para ficar claro que eu calculei a derivada primeiro e depois calculei isso aqui em x e em alfa 1. Esse aqui é igual a zero. Logo, a solução 2 que eu defino como sendo a derivada da solução para o alfa geral, de alfa, né, calculado em alfa 1. Certo? E pronto, tem uma segunda solução aqui. Aí você poderia falar, bom, mas parece que eu ainda tenho uma coisa em série de Frobenius, né? Mas não vai ser série de Frobenius, porque esse cara aqui, lembra, o nosso y de x e alfa, ele é assim, né? X menos x0 elevado a alfa, a de x. Certo? Quando eu derivar em relação a alfa, eu vou ter derivada de uma série de potência, que funciona com a derivada de uma série de potência, vezes uma série de potência, vezes uma lei de potência, é um formato de Frobenius.
Mas aqui eu vou ter o quê? dy, d-alfa. Esse cara aqui vai ter um termo que vai ser logaritmo natural de x menos x0, y1. Certo? Mais um outro termo aqui. Só que nosso tempo acabou. Não, dá para terminar. Certo? Mais x menos x0 d alfa de a de x e alfa. Certo? No alfa 1. Então vocês vejam que o que impede a gente de ter uma forma de Frobenius é um termo que tem um log multiplicando. Certo? Quando a gente viu lá atrás, o começo desses teoremas de Fuchs que a gente está vendo aqui agora, eu falei para vocês que as soluções gerais elas vão ter forma de Frobenius ou uma forma com log com uma certa potência aqui. A potência do log depende da ordem da equação. Como as nossas equações são de segunda ordem, então o máximo que eu vou ter aqui é a potência 1 do log, o que eu falei para vocês que é mais razoável do que ter polinômio e logaritmo. Tá certo? E é isso, pessoal. Isso aqui fecha, depois a gente vai fazer, claro, um exemplo, mas isso fecha o caso 2A. Certo? E aí vai faltar a gente tratar o caso 2B I, né? E vai estar terminado aqui o método de Frobenius. A gente vai aplicar para os outros casos de Bessel, com a função de Bessel mesmo, não com modificada, e vai resolver Legendre também, porque Legendre vai ser interessante, que vai ser um caso onde esse negócio aqui é mais complicado. Aí vai ter que ter um joguinho, uma técnica aqui para a gente conseguir transformar a soma numa série de recursão, tá certo? Uma soma infinita numa série de recursão. Ok? Bom, é isso por hoje, pessoal.